Fala pessoal, a gente está aqui para comentar uma questão do TEME de 2023. E nessa questão aqui é trazido para a gente uma paciente que está internado no departamento de emergência e vem transferido aqui para a UTI com diagnóstico de um AVC. E do ponto de vista neurológico, ela está em Glasgow 3, né? Tem outras comorbidades como hipertensão e obesidade. E a questão pergunta para a gente qual conduta que deveria ser tomada. Pessoal, a primeira coisa, que é até uma certa crítica para essa questão, é a gente entender quando que está indicado o procedimento de intubação orotraqueal, que é mais ou menos o que o examinador quer que a gente fale aqui. Veja, a gente sabe que a escala de coma de Glasgow, ela é bem validada para pacientes do trauma, né? Agora, para pacientes clínicos, isso não é bem verdade. A gente sabe que para intubação, a gente tem três principais indicações. Primeiro, é a não proteção de via aérea. A segunda é o paciente que tem insuficiência respiratória. E terceiro é curso clínico. Vamos explicar um pouquinho mais aqui. Primeiro, não proteção de via aérea. Infelizmente, a não proteção de via aérea ele é um tema subjetivo, tá? Isso depende da experiência do clínico e depende também de outros fatores, tá? Clínico intensivista, no caso, né? Eu sou um pouco tendencioso porque eu sou clínico, né? Veja, primeiro ponto, a gente sabe que existem condições em que o paciente realmente ele pode estar muito rebaixado, rebaixado valendo. Por exemplo, um paciente num estado pós-ictal, um paciente após uma libação alcoólica, após uma intoxicação por um benzodiazepínico, esse paciente pode sim ficar muito rebaixado, só que o rebaixamento de nível de consciência não necessariamente ele é um sinônimo de não proteção de via aérea, bem como não é sinônimo de necessidade de intubação orotraqueal. Veja, nesses exemplos que eu dei, como por exemplo no pós-ictal, seu paciente pode simplesmente despertar poucos minutos depois, mesmo que naquele momento ele esteja bem rebaixado. Da mesma maneira, um episódio de hipoglicemia, você prontamente reverte a hipoglicemia e o paciente acorda. Então, de novo, a não proteção de via aérea é sim uma indicação de intubação orotraqueal, mas desde que você entenda que aquilo vai ser persistente, entender que aquilo no futuro degenere para uma insuficiência respiratória. Então, nessa situação, estaria sim indicado a intubação orotraqueal. Na questão aqui, quando ele coloca um Glasgow 3, na verdade, ele, entre aspas, está querendo dizer para a gente que aquele paciente está rebaixado. Como um AVC, uma patologia que não vai ser revertida naquela hora, então, realmente, um paciente em AVC que está responsivo, degenerando ali naquele atendimento inicial, realmente pode ser um bom candidato à proteção de via aérea, tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que a gente tem que falar aqui, a segunda indicação para intubação orotraqueal é a insuficiência respiratória, aqui não tem muita dúvida, e o terceiro é o curso clínico. Como assim? Veja, se você tem um paciente que você precisa transportar para realizar um exame de imagem, e de fato ele está numa piora clínica progressiva, você concorda comigo que o ambiente de intubação desse paciente é muito melhor fazer isso num ambiente controlado do que ter que fazer isso no meio de uma tomografia? Vou dar um segundo exemplo aqui agora. Um paciente que sofre uma anafilaxia por uma medicação. Começa com estridor, começa ali com broncoespasmo, começa ali a ficar um pouco hipotenso, você não vai esperar isso aí evoluir para garantir uma via aérea definitiva desse paciente. Então é muito melhor que você haja no melhor momento possível, antes que aquela via aérea se torne futuramente mais difícil. Outro exemplo, um paciente que sofreu um trauma, está com um hematoma dissecante cervical, talvez aquele hematoma ali dificulte a sua intubação futuramente, então talvez valha a pena você intubar ele de forma precoce. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é para a gente não esquecer. Três principais indicações de intubação: não proteção de via aérea. Segundo, insuficiência respiratória. Terceira é o curso clínico daquele doente. Tá? Então, tudo bem. Outra coisa que é importante a gente colocar aqui. Se eu estou indicando a intubação orotraqueal, a gente sabe que simplesmente não é chegar ali e colocar o tubo na garganta do paciente. A gente sabe que isso qualquer pessoa consegue fazer. A diferença é o que a gente precisa fazer para esse procedimento ocorrer da melhor maneira possível. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente é sempre a preparação. Tá? Talvez a etapa mais importante não seja a laringoscopia, não seja a passagem do tubo, mas sim a preparação para o procedimento. Então, quando a gente se prepara para aquele procedimento, algumas coisas a gente tem que estar em mente. Primeiro, eu tenho que checar se não existe alguma contraindicação. Nesse momento, como eu estou indicando o procedimento, eu vou tentar checar se não existe alguma contraindicação para o procedimento que eu estou fazendo ali naquele momento. Vou dar um exemplo para vocês. Vejam, será que esse paciente tem uma obstrução de via aérea alta? Porque nesse caso não seria uma contraindicação à intubação, mas vai modificar o meu plano. Vou te dar um segundo outro exemplo. O paciente tem diretivas de que ele não queria ser intubado ou alguma outra coisa do tipo? Também não. Então, a gente sempre checar se tem uma contraindicação ao procedimento. Segundo, a gente tem que checar os materiais que a gente precisa para realizar o procedimento. Então, eu tenho que separar o laringo, tenho que separar o tubo, eu tenho que separar meu plano A para intubação, em geral, que pode ser com fio guia ou pode ser com bunge. Vou separar meu vídeo laringo, vou separar, por exemplo, meu plano
B, que é uma colocação, por exemplo, de uma máscara laríngea, caso eu não consiga progredir com aquele plano, e eu vou separar também meu plano C, seria, por exemplo, no mais extremo, meu material de glicotireoidectomia, né? Então, isso seria interessante a gente já deixar tudo montado, para caso eu falhe em algum dos planos, eu não ter que montar aquilo na correria. Então, sempre tem que ter o plano A, o plano B e o plano C já separados, tá? E prontos para serem utilizados. Então, junto do material, vai ter o meu material do plano A, plano B, plano C, meu laringoscópio, meu tubo testado, vai ter que ter meu material de sedação, no caso, minhas drogas. Nesse caso, é um paciente com AVC, a gente poderia utilizar basicamente qualquer droga que a gente quisesse. Se o paciente tivesse um pouquinho mais hipertenso, talvez um etomidato, um propofol. Se for um paciente ele, que ele está um pouquinho mais hipotenso, talvez uma ketamina, ou talvez um etomidato. Lembrar, é claro, que a única que a gente não utiliza com muita frequência, e por vários motivos, é o midazolam. Mas isso não é o caso para a gente discutir isso aqui agora, mas talvez o etomidato seja uma boa droga para ser escolhida aqui nessa situação, tá? Além disso, eu preciso separar minhas drogas sedativas do pós-intubação. Uma coisa frequente que acontece é a gente entubar o paciente e, em seguida, pedir para a enfermagem trazer para a gente aquelas medicações para manutenção da sedação e eles tiverem que montar ainda. Então, tem que estar tudo prontinho já imediatamente pós-intubação. Lembre que a gente vai bloquear o nosso paciente, né? A técnica escolhida nesse momento aqui vai ser uma intubação de sequência rápida. Então, a gente precisa usar tanto o sedativo quanto o bloqueador neuromuscular. E eu não vou deixar meu paciente bloqueado ali um tempão sem estar com uma sedação adequada, perfeito? Então, separar também as drogas do pós-intubação. Além disso, é, checando ali como meu paciente está na etapa de preparação, eu tenho que checar se ele precisa ser pré-otimizado, tá? Como assim? Eu tenho que ver se a pressão dele já não está mais baixa, talvez seja interessante eu já entrar com uma noradrenalina pré-intubação. Se ele não está muito acidótico, então eu tento corrigir um pouco essa acidose pré-intubação. Se ele já não está bastante desidratado, que eu consiga hidratá-lo antes da intubação. Então, se ele não está, por exemplo, com alguma outra complicação, por exemplo, uma HDA, alguma outra coisa do tipo que eu já antecipo que isso vai gerar algum problema. Se o paciente, enfim, a gente vai checar a condição clínica do paciente e pré-otimizar tudo que é possível de ser pré-otimizado antes de realizar o procedimento, tudo bem? Beleza, então. Separados os materiais do plano A, B e C. A gente vai ter que separar de novo, galera. Lembra do coxim, né? Muito importante para a gente poder fazer a intubação. A gente sabe que o paciente tem que estar bem posicionado para que o procedimento seja realizado. Que mais que a gente tem que separar? O aspirador, pessoal. Esse paciente deve estar com bastante secreção na via aérea. A gente sabe se o paciente está bem rebaixado. Num contexto ali de AVC, ele deve estar com bastante secreção. Então, sempre tem que ter um aspirador já separado. Tem que ter o material de monitorização do nosso paciente. Tem que estar com cardioscopia, monitorização de pressão não invasiva. Tem que estar com oximetria. Tudo ali preparado para a gente, tudo pré-procedimento, tá? Então, dito tudo isso, a gente já separou o nosso material, tá? Próximo passo que a gente vai ter que fazer, né, já que a gente já indicou a intubação, é posicionar o nosso paciente, tá? Então a gente vai separar o coxim, deixar tudo bonitinho e posicionar o paciente de forma que ele fique sempre com tragos da orelha na altura aqui da nossa região do nosso externo, tá? O paciente tem que estar com aquela famosa posição do cheirador, ele tá com o pescoço para frente, tá? Não é com o pescoço assim para frente, é o pescoço anteriorizado para frente de forma que a gente alinhe melhor o eixo da nossa via aérea. Tudo isso a gente vai mostrar para vocês nas nossas aulas do curso. Na verdade, a gente já viu, né, nas aulas do curso ao longo do ano. Tudo bem, então separei o material, estou pensando no posicionamento, nas contraindicações. Outra coisa importante que a gente tem que fazer nesse momento aqui agora, tá? É comunicar para a equipe qual que é o plano, né? Não adianta só a gente estar ciente do que a gente vai fazer. Então, toda a equipe tem que estar ciente de cada uma das etapas para todo mundo interagir. Os dispositivos supraglóticos, né, também são muito importantes nesse momento. Por exemplo, uma guedel, que a gente tem que ter, uma máscara laríngea separada, uma cânula naso, para a gente otimizar uma ventilação caso ocorra uma falha durante a intubação, caso a gente não consiga, tá bom? Tudo bem. Enquanto a gente está preparando isso tudo, é interessante que a gente deixe o paciente já pré-oxigenando, ou melhor dizendo, denitrogenando. A gente sabe que o paciente precisa estar numa FI de 100% para denitrogenar aquilo ali e suportar mais tempo de apneia segura. Então, a gente tem quatro modalidades principais que a gente já conhece, que é a máscara não reinalante e flush rate. A gente tem o AMBU mesmo, a 15 litros por minuto, ou preferencialmente flush rate, que é aquele talo no fluxômetro. A gente pode usar a própria VNI para pré-oxigenar o paciente, mas como aqui ele está bem rebaixado, talvez não seja uma boa escolha, e é o KNAF, né, a cânula nasal de alto fluxo, que inclusive é excelente para a gente utilizar, porque a gente pode manter o KNAF no paciente mesmo durante a intubação.
você deixa o KNAF, isso também aumenta o tempo de apneia segura no nosso paciente, certo? Então, tudo isso bonitinho, separado, aí sim a gente vai partir para o nosso procedimento. Hoje a gente sabe que parece ser mais seguro utilizar o bunge em todas as intubações, tá? Eu, particularmente, utilizo o bunge em todas as intubações. Por quê? Primeiro, se for uma via aérea difícil, a gente vai poder utilizar o bunge. Então, primeira coisa que eu já vou estar com ele na mão, né? Segundo, quanto mais treinamento você tem com o seu dispositivo, maior expertise você tem. Então, quando precisar usar, é bom que você já tenha alguma familiaridade com o dispositivo. Terceiro ponto, alguns trabalhos já mostram que, de fato, isso aumenta também a chance de sucesso na primeira laringoscopia, que é uma coisa muito importante. A gente sabe que a primeira laringoscopia é sempre a melhor laringoscopia. Além disso, uma outra coisa que é importante a gente fazer aqui seria, de fato, utilizar o vídeo laringo, tá? A gente sabe que o vídeo laringo também, de forma rotineira, ele nos ajuda, sim, a perpassar alguns complicadores da laringoscopia, tá? Na indisponibilidade, eu posso utilizar o laringoscópio convencional, sem problema nenhum, mas a laringoscopia, hoje a gente já sabe que ela é superior, né, quando a gente faz a videolaringoscopia rotineira, tá bom? Dito isso, né, veja, a gente vai fazer tudo isso aqui, vai preparar todo o plano, você vai falar isso para o seu examinador e vai, de fato, partir para o procedimento. Combinado? Lembrar que o laringo também já foi testado, tudo foi testado bonitinho, tudo separado. Tranquilo? Vamos lá. Laringoscopamos o nosso paciente, que seria o passo 2 da nossa estação. Quando a gente laringoscopa o nosso paciente, a gente identifica aqui um Cormac 2B 3A. E ele já diz para a gente, olha que desgraça, não tem dispositivo supraglótico disponível. Então, qual seria a melhor opção nesse caso? O que que ele quer dizer para você? Você laringoscopou e você viu que o paciente tem uma complicação aí de uma via aérea. O que que é esse Cormac 2B 3A? Existe uma classificação de Cormac-Lehane que ela vai de 1 a 4. Tá? Em geral, o Cormac 1, a gente visualiza a epiglote, as cordas vocais e as aritenoides. No Cormac 2, eu visualizo a epiglote, parcialmente as cordas vocais e as aritenoides. No Cormac, isso 2A no caso, né? No Cormac 2B, a gente só visualiza a epiglote e as aritenoides, a gente nem vê a corda vocal. No Cormac 3A, eu só visualizo minha epiglote. E no Cormac 4 eu não visualizo nada. Existe até uma subdivisão no Cormac 3A e 3B, onde no 3A é uma epiglote habitualmente já levantada, o qual, se eu introduzir meu bunjo ali dentro, ela vai para o caminho da minha via aérea, mas no Cormac 3B é uma epiglote caída. Quando a nossa epiglote está caída, isso faz com que a gente não consiga introduzir o bunge pela técnica palpatória que a gente vai explicar o que que é. O bunge vai acabar indo ali para o teu esôfago. Então, é uma contraindicação o uso do bunge. O que que ele queria, então, com essa questão aqui? Olha, numa via aérea 2B3A, o bunge é o dispositivo de escolha para a gente tentar perpassar essa via aérea. E se a gente tivesse solicitado o bunge lá de cara, ele já estaria na nossa mão para poder fazer o procedimento. Veja, o bunge a gente pode utilizar de duas maneiras diferentes. Ou eu posso introduzir o bunge diretamente através das minhas cordas vocais, como se fosse um guia. A diferença é que é um guia que eu estou enfiando pela corda vocal e em seguida eu introduzo o meu tubo orotraqueal. Porém, uma outra técnica que a gente pode utilizar com o bunge é a técnica palpatória. O que que é a técnica palpatória? A gente pode, mesmo sem visualizar as cordas vocais, visualizando a epiglote, ou seja um Cormac 2B, seja um Cormac 3A, onde eu visualizo minha epiglote, eu posso pegar o meu bunge e direcionar o bunge na minha epiglote. E mesmo sem estar vendo a corda vocal, eu vou introduzindo o meu bunge, eu vou sentir os cliques dos anéis traqueais, progredindo ainda mais o bunge, devagar, é claro, ele vai travar no bronquifonte direito. Travando no bronquifonte direito, ele confirma para mim que ele está no pulmão. Agora eu pego meu tubo, introduzo, retiro o meu bunge, insuflo o meu cuff e vou ambusar e vou confirmar de fato que ele está aonde ele deveria estar. Então, estaria no meu pulmão. Então, mais uma vez, num Cormac 2B, 3A, eu estou autorizado a utilizar o bunge pela técnica palpatória. A pegadinha é o Cormac 3B, tá, pessoal? Aí a gente não pode utilizar, não. Então, nesse caso, a melhor opção, laringoscopei, visualizei, introdução com bunge pela técnica palpatória, sem problema nenhum. Paciente entubado. Vamos lá, o que ele cobra aqui agora. Ele disse que depois da intubação o paciente evolui com choque circulatório e você indicou um acesso central, então a gente precisa conhecer um pouquinho mais o procedimento. Todo procedimento de acesso central, galera, hoje em dia, ele deve ser guiado por ultrassom. Então, a gente tem até no nosso curso prático ensinando como é que faz isso direitinho, e eu gravei até uma aula para vocês também no curso, mas o mais importante é entender o seguinte, olha, veja, hoje em dia acesso venoso central tem que ser, guiado por ultrassom, dois, tem que ser uma técnica feita na máxima
de barreira estéril máxima de proteção, para evitar ter infecção relacionada à corrente sanguínea. Terceiro, ele tem que ser um procedimento sempre com duas pessoas, né, para que ele seja realizado na forma adequada, e tem que ser um procedimento que a gente sempre precisa confirmar se o procedimento foi adequadamente realizado pós-procedimento. Então vamos lá. Na indicação de um acesso venoso central, a primeira coisa que você vai pedir para o examinador vai ser um ultrassom. Porque se não tiver na sala, você tem que pedir. Olha, a gente sabe que hoje em dia o ultrassom ele diminui complicações durante o procedimento e aumenta a segurança do paciente. Então, inegociável não utilizar o ultrassom. Solicite um ultrassom para o examinador, ele vai trazer para você. Tá. Na hora de passar o ultrassom, a gente vai ter que primeiro ver se o paciente tem alguma contraindicação à passagem da mesma maneira da intubação. Ele tem uma trombose local, ele tem alguma infecção naquele sítio, ele está com alguma outra alteração, uma alteração anatômica que me permita não fazer aquele sítio. Então, a gente tem que avaliar isso primeiro, tá? No caso aqui, é um paciente, a princípio, que já está entubado, é um paciente, enfim, que não teria nenhuma contraindicação ao sítio alto. Lembrem que se a gente for escolher um sítio, né, cada um tem sua particularidade. Os sítios baixos, eles aumentam um pouquinho a chance de infecção, mas são os acessos preferenciais no momento de emergência, que eu não preciso é, abaixar a cabeceira do meu leito, mas aumento mais a infecção. Então, não vou escolher preferencialmente um sítio baixo. Além disso, o paciente tem que ficar mais tempo imobilizado, aumenta o risco de trombose. Então, parece que eu vou escolher aqui um sítio alto. Entre subclave e jugular, depende da sua experiência. A gente sabe que o acesso jugular ele é um acesso seguro, de fácil treinamento, sítio compressível, beleza. E o subclave é um sítio que tem menos chance de infecção, apesar de ter um pouquinho a mais de chance de pneumotórax. Poxa, o nosso paciente acabou de ser entubado, não tem por que eu passar no subclave. Eu acredito que ele vai precisar de um NPT, ou a chance de infecção desse cara não seja tão grande assim, que assim que eu passar o central, em breve ele vai superar o choque e ele vai sair. Então talvez eu escolheria aqui um acesso jugular, tá? Dito isso, na hora de fazer o acesso jugular, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, já que eu já indiquei qual vai ser o local do acesso, escanear aqui com ultrassom, ver se tem alguma contraindicação. Maravilha. Vou checar no prontuário se ele tem discrasia sanguínea, vou checar que eu preciso otimizar tudo isso antes do procedimento. Até então, tudo tranquilo, já escaneei, beleza. Vou partir diretamente para o procedimento. Indo para o procedimento, técnica séptica, vou fazer a antisepsia, tudo bonitinho, vou ali preparar e vou realizar de fato o procedimento. Pum, na hora de puncionar a minha veia, lembrar que a gente tem que fazer a técnica, não é só escanear com ultrassom e marcar o sítio de punção. A gente vai ter que fazer a técnica guiada em tempo real. E a técnica que eu sugiro que vocês usem é a técnica CREEP. Tá? A técnica CREEP é aquela que consiste no tempo todo você visualizar a agulha até atingir a veia do nosso paciente. Tá? Então tem que ser guiada em tempo real. A gente vai lá, vai anestesiar, guiando pela técnica CREEP. Assim que a gente puncionar a veia, a gente vai aspirar, confirmar que está lá, até então sem nenhuma dificuldade. Só que quando a gente introduzir o guia, a gente vai ter que confirmar antes de dilatar, para ter certeza que a gente está na nossa veia. Às vezes o que acontece é que a gente pode ter transfixado a veia e ela ter ido para o território arterial. Então sempre a gente vai confirmar antes de dilatar, né, com o próprio ultrassom, checando que o fio guia está lá no trajeto da veia. Tudo isso, galera, mais uma vez, é difícil a gente só ficar falando, mas está na nossa aula lá, que a gente já deu no nosso curso. Mas tudo bem, a gente vai confirmar antes de dilatar. Sei que está no território venoso, posso então realizar a dilatação, progrido meu dilatador. Até então, tudo ótimo. Agora a gente vai, tira o dilatador, coloca o central lá dentro, maravilha. A gente pode até utilizar o teste microbolhas para ajudar a reforçar ali que o nosso central está na posição correta, beleza? Mesmo assim, pós-procedimento, vamos acabar solicitando aí um raio-x para ver se teve uma complicação e vida que segue. E ao terminar o procedimento, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar daquelas técnicas de manutenção do catéter, né? E o bundle realmente de proteção. Vamos lá, vamos lembrar o que que é. Primeiro, durante a técnica, a gente tinha que ter utilizado a técnica máxima de barreira de proteção, como a gente falou. Ou seja, cobrir o campo até os pés do paciente como um todo, realizar a higienização com pelo menos clorexidina de 0,5 a 2%, lembrar que tem que fazer pelo menos 30 segundos ali de higienização, deixar ela secar espontaneamente, lembrar que tem que ter o checklist com outro examinador podendo interromper a qualquer momento caso ocorra quebra de barreira. Tem que lembrar de, no término do procedimento, a gente pode até nas primeiras 24 horas deixar curativo com gaze, mas em seguida colocar um curativo com filme transparente para a gente poder analisar e ver se tem sinais de sujidade. A gente pode utilizar ali
curativos embebidos com clorexidina, a gente sabe que isso é pouco disponível, mas também ajuda ali na prevenção da infecção. Lembrar que tem que deixar instaurado aquelas medidas de manipulação do hub, sempre antes de manipular o hub, pelo menos 10 segundos de higienização com álcool ou clorexidina nas luzes. Que mais que a gente pode colocar? Pode colocar os dispositivos de proteção a vácuo bem na ponta do hub, né? Então, assim, tem várias técnicas que a gente precisa respeitar e deixar claro para o examinador que você está ciente delas e que você quer implementar esses cuidados ali na hora que você terminou o seu procedimento, beleza? Para fechar, pessoal, logo após o procedimento, ele coloca aqui para a gente que o nosso paciente evoluiu com hipoxemia e piora hemodinâmica. Adivinhe, a passagem de um acesso venoso central, o que deve ter acontecido? Olha, uma grande suspeita que pode ter acontecido aqui é o paciente ter feito o pneumotórax, né? Se ele é um paciente que fez o pneumotórax no contexto de ventilação mecânica, aumenta a chance de gerar um pneumotórax hipertensivo. Então, nesse momento, é mandatório que a gente investigue um pneumotórax. Lembre, se o paciente tem uma suspeita de pneumotórax hipertensivo, e a gente está com um ultrassom ali perto, poxa, o que que a gente vai fazer? Pegar o nosso ultrassom e, de fato, ver se o paciente tem um pneumotórax. Como que a gente confirma isso através de ultrassom? A gente vai ver que o paciente vai ter ausência de lung sliding, ou seja, a nossa pleura não vai se movimentar no ultrassom, e além disso, a gente pode ver com o nosso paciente que talvez ele tenha um lung point, que é um pouquinho mais específico para pneumotórax no ultrassom, tá? Existe até um fluxograma que a gente pode pensar na avaliação de pneumotórax, que é o seguinte. Primeiro, passa o ultrassom pulmonar no nosso paciente. Tem lung slide? Tem. Não é pneumotórax. Tem lung slide? Não. Opa, beleza. Tem lung pulse? O lung pulse é a pulsação cardíaca transmitida através do pulmão para a minha pleura. Então, até se a gente colocar ele no modo M, a gente consegue ver umas oscilações que são referentes ao batimento cardíaco. Então, mais uma vez, lembrem disso aqui que a gente pode ver. Se tem lung pulse, tem interface entre o pulmão e a pleura. Então, afasta a pneumotórax. Terceira coisa que a gente pode avaliar. Tem linhas B? Cara, se tem linhas B, é porque tem interstício pulmonar ali. Então, também afasta a pneumotórax. Se tudo isso aqui está ausente, principalmente no contexto de um lung point, aí sim, galera, fala muito a favor do pneumotórax, tá? Nesse caso, o que a gente vai fazer? A conduta, a doracocentese de alívio, né? Para a gente poder ali aliviar para a gente poder aliviar ali aquele ar que está no compartimento pleural, a gente fazer uma punção de alívio. O que que a gente vai fazer? Atualmente, a gente sabe que pelo ATLS mudou um pouquinho, agora no quinto espaço intercostal, aqui próximo à linha axilar. Então, a gente vai fazer isso aqui e vai tirar aquele gás do nosso pulmão, e num segundo momento, pode ser que seja necessário a drenagem ou não. Então, pessoal, no caso em questão, como o nosso paciente estava em ventilação mecânica, a gente ia ter que progredir sim para a drenagem torácica. A gente sabe que o paciente está com pressão positiva e, num contexto pneumotórax, isso aumenta a chance de evoluir para um pneumotórax hipertensivo, que foi o caso da questão. Como a gente já fez a toracocentese de alívio, a gente poderia esperar um tempinho para poder se programar para fazer a técnica da maneira melhor possível, né? Então a gente separaria o campo estéreo, separaria o material, separaria o dreno. Provavelmente nesse caso teria que ser um dreno de aspiração, mas de qualquer maneira, pelo menos um selo d'água a gente tinha que preparar. Então pegaria aquela caixa onde fica o dreno, preencheria de volume, se é um reservatório de 5 litros, pelo menos ali 500 ml, é o suficiente para a coluna de água que fica dentro ali do reservatório ficar 2 centímetros abaixo do canudinho que fica ali dentro, tá? A gente já deixaria todo o material preparado para proceder com o procedimento. Beleza. Checaremos se não tem contraindicação, que a princípio não tem, você vai ter que fazer um procedimento, o paciente está ali chocando. Então, como que seria feito, né? Seria feito primeiro a degermação, a antisepsia, paramentação estéreo, colocaria-se o campo nos pacientes, a gente depois palparia sempre ali no quinto espaço intercostal, geralmente fica na linha intermamilar, né? Na altura do mamilo ali. Então, no quinto espaço intercostal, algumas referências colocam na linha axilar anterior, outras referências na linha axilar média. Então, quando você fosse falar para o examinador, você colocaria entre a linha axilar e a linha axilar anterior e a linha axilar média. Palparia superiormente a costela inferior, anestesiaria com anestesia local em volta daquela região, porque é um procedimento bem doloroso. Nosso paciente está em ventilação mecânica, então a gente solicitaria para ser feito um bolo de fentanil, poderia ser 100 microgramas mais ou menos de fentanil, e deixaria uma dose um pouquinho mais alta, porque é um procedimento, de novo, de fato bem doloroso. Então a gente faria o quê?
anestesiaria nessa região, né? E em seguida a gente procederia com uma incisão com o bisturi. A incisão, pessoal, não pode ser pequena, tem que ser uma incisão de 2 a 3 centímetros, porque depois você vai ter que introduzir o seu dedo ali dentro e o dreno também vai ter que ser introduzido. Então, uma incisão relativamente grande, é 3 centímetros de incisão. A gente sabe que para esse procedimento, como é um pneumotórax, eu não espero que você tenha debris ali dentro. Então, eu não preciso fazer com um dreno muito calibroso. A gente poderia, por exemplo, utilizar um dreno de 16, 14 French. Até o pigtail eu poderia utilizar. Mas na questão, acho que ele não se ateria a esse detalhe, tá? Fato é que, procedendo com a drenagem, né? Faz a incisão, pega a pinça hemostática, que parece tipo uma pinça curva, que tem aquela boquinha. Você vai pegar a pinça hemostática, você vai progredir no tórax do paciente no movimento de divulsão. Então, você introduz a pinça fechada, abre a pinça, puxa para fora. Introduz a pinça fechada, abre a pinça, pinça para fora. A gente faz esse movimento sempre com a pinça com a concavidade voltada para a sua costela que está na pleura, tá? Ter a concavidade para baixo da pinça, só que sempre se eu for apontar, eu vou apontar com a pinça para cima. Por quê? É muito arriscado eu gerar uma lesão de órgão abdominal. Poxa, eu acertar o baço ou o fígado do paciente. Então você sempre vai mirar a pinça para cima, mas com a concavidade para baixo, sempre em volta da borda superior da costela inferior, para a gente não acertar o feixe vasculo nervoso. Então, a gente vai progredindo, progredindo. Entre cada progressão, você pode pegar o teu dedo para fazer exploração digital, para saber se você já está no espaço pleural e para saber se de fato qual o trajeto que você está seguindo. Continua progredindo até que você vai sentir a pleura e você vai de fato introduzir a pinça ali dentro. Cara, é para ser um movimento sutil, pessoal, não é para sair furando o pulmão do paciente. É para você quer atingir a cavidade pleural. Então, no movimento sutil, você vai introduzir, abrir. Nesse momento vem ar ou vem sangue, caso fosse um hemotórax, você retira a pinça. Mais uma vez, exploração digital. Você vai sentir o pulmão do paciente que tem uma textura esponjosa, tá? É como se você sentisse apertando aquela buchinha de pia. Você vai enfiar o dedo no tórax do doente, vai sentir a textura esponjosa do pulmão, vai sentir o arco costal aqui inferior e você vai dilatar com o teu dedo. Beleza, confirmei que eu estou no local certo, o que que eu vou fazer? Vamos lá. Primeira coisa, você vai pegar uma dessas Kellys, né? Não, Kelly não, perdão, da pinça hemostática, você vai clampear a porção anterior do teu dreno torácico, tá? É a primeira coisa que a gente vai fazer, clampear a porção anterior. Em seguida, eu tenho que medir qual que é a quantidade de dreno que vai ficar dentro da nossa cavidade torácica. Então, como que eu faço isso? Eu posso pegar aqui do manúbrio até o local da incisão, esse é o máximo de dreno que eu vou poder introduzir. Por quê? Se eu enfiar mais do que isso, meu dreno vai dobrar dentro do tórax do paciente. Então pode ser que isso gere um mau funcionamento. Então sempre tem que medir o máximo que eu vou poder introduzir do meu dreno aqui dentro. Um outro cuidado é que eu não sei se vocês já viram o dreno torácico, ele é todo furadinho. Então sempre tem que ocluir com a pinça o último furinho desse dreno, senão vai ter contato com o ar ambiente. Isso não pode acontecer. Então todos os furos têm que estar dentro para a cavidade pleural. Em raras exceções, ou algumas vezes, você vai pegar paciente muito pequenininho. Então, paciente pequenininho, você tem que cortar o dreno, a fim de que o dreno entre completamente no tórax, no sentido das regiões que tem um buraquinho para entrar completamente para dentro do tórax, sem que nenhuma zona fique esterilizada. Então, pode ser necessário cortar um pedacinho do teu dreno estéreo, tá? Mas, mais uma vez, como é que eu meço? Clampeio a pinça na extremidade do dreno e depois, inferiormente, depois de medir, eu vou pegar a minha outra pinça e vou clampear a porção inferior do dreno. Primeiro, caso tenha sangue para não extravasar. Em segundo lugar, eu faço isso também para limitar o tanto que minha pinça vai entrar no hemitórax do paciente. Beleza? Então, medir o tanto de dreno que eu vou introduzir, clampeado nas duas extremidades. Vou pegar o meu dreno, eu vou introduzir gentilmente pelo orifício que a gente fez, vou sair progredindo com a minha pinça, introduzindo o dreno lá para dentro, introduzindo o dreno lá para dentro, tá? Sempre superiormente, tá, pessoal? Num contexto de pneumotórax, como o meu paciente está deitado, a gente tende a deixar ele um pouquinho para frente, porque como o ar vai ficar anterior, você pode jogar o dreno um pouquinho para frente, tá? Mas é sempre superior e um pouquinho para frente. Não precisa introduzir tanto assim também, tá? Mas eu vou mirar sempre introduzindo com a minha pinça. Beleza, a pinça já está lá dentro, eu vou desclampear essa pinça aqui de baixo, a outra já está ocluída, vou conectar no meu sistema de selo d'água e vou desconectar a minha pinça, tá? Agora eu preciso fixar o meu dreno. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um ponto em borda, todo aquele orifício que eu fiz, eu vou dar ponto em volta daquele orifício, vou puxar minha sutura, que a gente fala que é um ponto em U,
E em seguida a gente pode fazer uma bailarina para fixar melhor esse dreno para ele não andar nem para frente nem para trás. É interessante que a gente faça um curativo, tanto aonde a gente ocluiu, quanto faça uma nova fixação perto aqui do tórax do doente, para a gente evitar que você sambe o curativo. Então vai ser um curativo imediatamente do buraco por onde entrou o dreno e um outro curativo um pouquinho mais abaixo, tá? Eu sei que é muita coisa para a gente falar de detalhe do procedimento. É, numa aula teórica, né, isso é muito melhor demonstrado fisicamente, mas só estou explicando para a gente como seria ali a nossa questão, beleza? Dito isso, o paciente já estaria drenado, provavelmente ele precisaria de um sistema de aspiração, provavelmente, tá? Nem sempre é necessário, mas como ele está em ventilação mecânica, existe um medo aí da gente fazer uma fístula broncopleural, então a gente teria que evoluir nisso para o nosso paciente, beleza? Então, repetindo os passos aqui na nossa questão, veja só, é uma paciente rebaixada com AVC. Lembrando que, a princípio, ele quer dizer para a gente que ela não protege via aérea. O primeiro passo, então, é de fato indicar a intubação e todos os seus passos, né? Um por um. Segundo ponto, na laringoscopia, identificar que de fato ele tem uma dificuldade ali. Então, a gente sabe que até um Cormac 3A eu posso utilizar o bunge. Então, a gente vai solicitar o bunge, ou se já estiver com bunge, perpassar essa dificuldade. No passo 3, a gente tem que saber a técnica correta de passagem de um acesso venoso central e todas as suas etapas. E no quarto, a gente sabe das complicações da passagem de acesso venoso central, que nesse caso isso aqui seria um pneumotórax, e de fato a gente teria ali que afastar que isso não aconteceu. Veja, ele coloca também, eu esqueci de comentar, quais diagnósticos diferenciais para uma piora hemodinâmica ali após uma passagem de um central. Veja, além do pneumotórax, outras coisas podem acontecer. Sem querer, seu guia pode ter furado a parede do ventrículo. Sem querer, você pode ter induzido uma arritmia com seu guia. Assim, tem vários diferenciais que você pode colocar aqui, ou mesmo que o paciente possa ter intercorrido com outra coisa, tá? Então, acho que fica bem amplo aqui essa questão, mas sempre lembrem, o tubo pode ser deslocado durante o procedimento. Então, a gente poderia colocar várias e várias coisas aqui para justificar isso aqui, tá bem? Foi uma questão comentada rapidinho, porque, poxa, falar de procedimento sem mostrar para você é um pouco complicado. Mas a gente conversa tudo isso no nosso curso, tá bom? Forte abraço, qualquer dúvida a gente está à disposição.